Vamos resolver mais alguns exercícios de logaritmo, alguns envolvendo fração, envolvendo números decimais e raízes, ok? Nesse primeiro exemplo, logaritmo de 81 na base 3. Então, lembrando do esqueminha, a gente sempre iguala o logaritmo a x, porque a gente não sabe quanto é esse logaritmo, e fazemos o esqueminha da seta para poder montar a equação a ser resolvida. Então, o que esse logaritmo está falando para mim? 3 elevado a quanto é igual a 81? Então, aqui agora a equação exponencial, vamos igualar as bases, né, fatorando 81. 81 dividido por 3 dá 27, que dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, 81, em forma de potência, ele fica 3 elevado a 4. Então, aqui vai ficar 3 elevado a x é igual, no lugar de 81, 3 elevado a 4. Bases iguais, cancelo as bases e trabalho com o expoente. X é igual a 4. Então, o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4, ok? Agora eu tenho um logaritmo envolvendo fração, log de 1/4 na base 2. Não tem problema que aqui tem uma fração, o início é o mesmo, eu tenho que pensar nesse esqueminha aqui, tá? Então, meu logaritmo é igual a x, ok? Esqueminha da setinha, ó, a base é 2. Então, o que ele está perguntando para mim? 2 elevado a quanto é igual a 1/4, ok? Então, o início não importa o que tem no meu logaritmo, faça esse esqueminha aqui. Agora, vamos aplicar as propriedades na equação exponencial para resolvê-la. Aqui eu vou ficar com 2 elevado a x igual. Esse 1/4 a gente sabe que dá para desmanchar e virar só 4, né? Aplicando essa propriedade da potência. Eu inverto a base e o expoente troca o sinal. Então, tá vendo? Ó, 1 sobre a pode ser escrito só como o a. Tem que o que é positivo vira negativo. Então, 4, 1 sobre 4, eu posso escrever só como 4. Tem que o expoente vai ficar negativo. Aqui, como não está aparecendo o expoente, isso aqui está elevado a 1. Então, como ele tem que ficar negativo, vai ficar menos 1. Ok? Agora, o que a gente faz? Igualar as bases. Eu tenho que lembrar o que aqui? Que esse 4 ele pode ser escrito na forma de potência, como 2 ao quadrado, né? Fazendo aquela fatoração que a gente fez no primeiro exemplo aí. Então, no lugar do 4, eu vou colocar ele em forma de potência, 2 ao quadrado, e aquele menos 1 fica ali fora. Minhas bases continuam diferentes, ó, 2 e aqui 2 elevado a 2. Então, o que eu vou ter que aplicar aqui? Uma outra propriedade da potência. Quando eu tenho potência de potência, né? Eu tenho dois expoentes, eu posso manter a base e multiplicar os dois expoentes aqui. Então, quem que é a base aqui? É o 2. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Pronto, fiquei com as bases iguais. O que a gente faz? Corta as bases e trabalha só no expoente. Então, meu x é igual a menos 2. Então, logaritmo de 1/4 na base 2 é igual a menos 2, ok? Mais um exemplo aqui, ó. Logaritmo de raiz quadrada de 8 na base 0,25. Nossa, agora envolveu o número decimal, raiz, o que eu faço com esse logaritmo? Então, no começo, muita calma, não assuste com o exercício. Primeiro passo, sempre aplicar essa regrinha aqui. Então, é todo esse logaritmo igual a x, primeiro passo. Agora, as setinhas. Então, o que ele está me dizendo esse logaritmo? 0,25 elevado a quanto é igual a raiz quadrada de 8, ok? Agora sim, aqui na equação exponencial, eu vou começar a aplicar as propriedades, ok? Para quem viu os vídeos lá, viu as minhas dicas na equação exponencial. Quando eu tenho um número decimal, número com vírgula, a melhor coisa é transformá-lo em uma fração. Então, aqui fazendo essa transformação, 0,25 em fração fica 1/4, ok? Se você não sabe, não lembra como faz essa transformação, está na descrição desse vídeo aí o link da aula sobre essa transformação de decimal para fração. Então, no lugar do 0,25, eu vou colocar 1/4. E aquele x continua lá, ó. Então fica 1/4 elevado a x, é a mesma coisa que 0,25, ok? E quando eu tenho raiz, a melhor coisa é desmanchar essa raiz, certo? Aplicando essa propriedade aqui também de potência, ok? Então, como é que fica? O número que está aqui dentro da raiz vai ser a base da potência. Então, como aqui está 8, a minha base vai ser 8. Eu tenho que montar um expoente que é uma fraçãozinha, tá vendo?
Então eu vou usar esses dois números que estão na raiz. Quando não aparece nada, eu tenho que lembrar o quê? O 8 está elevado a quanto aqui? A 1. Quando não aparece o expoente de número, eu sei que ele é 1. E aqui eu tenho uma raiz quadrada, por quê? Porque não está aparecendo nada. O único índice que não aparece é o 2 de raiz quadrada, então eu tenho que lembrar disso aqui. Então, na verdade, quem está por dentro então, é o 1, ele fica aqui em cima, e quem está por baixo é o 2, fica aqui embaixo. Então, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 8 elevado a meio, ok? Veja o que apareceu aqui agora, 1/4. O que eu posso fazer? Aplicar essa propriedade para que virar só 4, né? O que a propriedade fala? Eu passo 1 para baixo, o número vai para cima, aí o 1 some, tem que o expoente que é positivo vai ficar negativo. Então aqui vai ficar 4, o x que era positivo fica negativo, que ele é o expoente, certo? Igual, aqui eu tenho que lembrar que 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, tá? Fatorando 8 eu chego nisso aqui, ó, 2 elevado a 3. Então eu vou trocar 8 por isso, 2 elevado a 3, tudo isso elevado àquele meio que já estava lá, certo? E agora, o que a gente tem que pensar aqui? Como aqui ficou um 2, aqui também eu vou querer que apareça um 2. Então é só lembrar que 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então eu vou fazer a troca aqui, ó, no lugar do 4, 2 ao quadrado. E aquele menos x continua ali fora, certo? E agora eu vou aplicar essa propriedade aqui, ó, porque ficou 2 expoentes. Eu quero que simplificar isso aqui. E tem uma propriedade que fala que quando eu tenho potência de potência, eu posso transformar em apenas um expoente, multiplicando aqueles dois expoentes. Então aqui vai ficar como? O 2, que é a base, e vou multiplicar 3 vezes meio, dá 3 meios, ok? E agora, o que eu vou fazer nesse lado aqui? A mesma coisa, ó, tá vendo? 2 expoentes, eu posso aplicar essa mesma regrinha aqui. Quem que é a base? É o 2, e eu faço aqui 2 vezes menos x, dá menos 2x, igual a 2 elevado a 3 meio. Olha lá, ficou bases iguais, o que eu faço? Corto as bases e resolvo só lá nos expoentes, ok? Então vai ficar menos 2x igual a 3 sobre 2. Agora é uma equação do primeiro grau, né? Vamos lá, como está dividindo por 2, para fazer esse 2 sumir aqui, eu posso multiplicar aqui por 2, né? Porque esse 2 vai cortar com esse aqui, certo? Tem que, como é uma equação, se eu multiplico esse lado por 2, eu sou obrigado a multiplicar o outro lado também por 2, certo? Então, como vai ficar? 2 vezes menos 2x menos 4x é igual 3 vezes 2 dividido por 2, esse 2 corta com esse 2, sobra 3. X é igual o 3, o menos 4 está multiplicando o x, então o menos 4 passa dividindo. X é igual, 3 não dá para dividir por 4, então fica 3/4, tem que o 3 é positivo e o 4 é negativo. Positivo com negativo dá negativo, ou seja, log de raiz de 8 na base 0,25 é igual a menos 3/4, ok? Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí com a galera, beleza? Você tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal? É só deixar ele nos comentários, beleza? Então um grande abraço, bons estudos, até a próxima.